A gente está entrevistando aqui o Dr. Eduardo, infectologista, que fala sobre o novo surto da meningite em várias cidades do país. Doutor, peço para que o senhor permaneça com a gente, que agora a gente vai para Brasília também falar de saúde com o nosso repórter Bruno Pinheiro, porque a farmacêutica Pfizer entregou o primeiro lote do antiviral Paxlovid contra a Covid-19 ao Ministério da Saúde. Bruno, é com você. Exatamente, a você um ótimo dia. Quem nos acompanha, esse assunto é muito importante, falar sobre saúde e sobre o enfrentamento à Covid-19. Essa é mais uma compra do governo federal que já está à disposição do Ministério da Saúde. Essa compra inicial, melhor dizendo, essa remessa inicial, 50 mil unidades oral que já estão à disposição do Ministério da Saúde. Lembrando que esse antiviral, ele acabou sendo aprovado através da Anvisa, de uma regulamentação. Ou seja, essa compra foi feita após um estudo e agora está oficializado já à disposição do Sistema Único de Saúde. Existe ainda uma segunda remessa que ainda vai chegar, mas não foi estabelecido a partir de quando essa remessa vai chegar. Então, só para a gente entender qual é a importância e essa eficácia desse antiviral, segundo a farmacêutica, 89% de eficácia, evitando hospitalizações e evitando óbitos em decorrência da Covid-19. Então, a gente aguarda quando esse atendimento já vai começar a ser realizado utilizando esse antiviral e uma segunda remessa também do governo federal, assim como foi essa campanha de vacinação e como já ouvimos o nosso especialista aqui no Jornal da Manhã, reduzindo o número de óbitos e de contaminação em decorrência do vírus da Covid-19. Volto com vocês no estúdio. Tá certo, Bruno, obrigada. Agora, doutor Eduardo, acompanhamos aí a informação do Bruno Pinheiro sobre esse antiviral contra a Covid. Gostaria de perguntar para o senhor a importância, de fato, de ter um remédio contra a Covid, mas se não há um receio que com este remédio também diminua a taxa de vacinação. Bom, eu acho uma ótima notícia a gente estar recebendo uma medicação para a Covid, né? Porque nós só tínhamos aprovados aí pela Anvisa e na prática clínica apenas o Remdesivir, que é uma medicação endovenosa e a gente só conseguia utilizar em pacientes internados. Então, é uma ótima notícia, o Paxlovid é uma medicação oral. Podemos utilizar em maior escala, principalmente naquela população de maior risco para desenvolver uma doença grave, a exemplo de idosos, imunodeprimidos, e muitos dessa população, muitas vezes, não têm uma resposta imunológica do que o indivíduo sem essas doenças, ou do indivíduo jovem. O idoso, nós sabemos, a resposta à vacinação, ela é inferior ao indivíduo com menos de 60 anos. Da mesma forma, alguém que tem uma doença imunodeprimida, né? Por exemplo, um paciente com câncer que faz quimioterapia, ou eventualmente alguém que precisa tomar uma medicação imunossupressora, a exemplo de corticoides por uma doença reumatológica. Essa população estava totalmente descoberta aqui no Brasil. Quer dizer, é um absurdo um país como o nosso, que nós tivemos, estamos entre segundo ou terceiro, estamos sempre lá entre os primeiros, em número de casos de Covid, altíssima mortalidade, foram mais de 600 mil mortos, e a gente não ter até o momento medicações que já estão disponíveis em outros países desde o final do ano passado. Então, realmente, não ter uma medicação que a gente possa utilizá-la em situações de necessidade, em populações específicas, era realmente uma falha muito grande. Ainda bem que a gente já está recebendo essa medicação, embora está chegando um pouco tarde, mas como diz o ditado, né, antes tarde do que nunca, está chegando um pouco tarde para a gente, porque agora a pandemia está mais controlada, o número de casos tem se reduzido de forma muito significativa e também a doença está menos grave, né, do que nós enfrentamos o ano passado ou o ano retrasado. Isso se deve fundamentalmente pela alta cobertura vacinal.
que nós tivemos aqui no Brasil, e isso realmente foi muito importante, né? Hoje, toda a população acima de 18 anos devem ter tomado até a 4ª dose de vacina, né? Aqui em São Paulo, essa cobertura já tem aumentado, mas tem que tomar até a 4ª dose, porque essa é a forma, né, de prevenção contra uma doença que eventualmente ainda nos preocupa. Óbvio que com uma preocupação muito menor do que estávamos, né? Chegamos a ter milhares de pacientes internados no país como um todo. Dados aqui da Prefeitura de São Paulo, por exemplo, temos menos de 50 pacientes internados em toda a cidade de São Paulo, que é um número muito pequeno quando a gente compara, por exemplo, com o início do ano, o final do ano passado. Então, realmente, isso só foi possível graças à alta cobertura vacinal. Roberto Mota, mais uma pergunta? Bom dia, doutor. Durante a pandemia, o foco naturalmente foi no Covid e praticamente se esqueceu que existiam outras doenças, tá? Eu conversava com um conhecido que é cirurgião especializado em cirurgia pediátrica, e ele me dizia que fazia, eu acho que no caso dele era especialmente cirurgias de hérnia. Ele me dizia: Roberto, eu fazia 5, 6 por semana e sumiram os pacientes. E aí ele se perguntava: mas as hérnias não devem ter sumido, né? Para onde é que elas foram? As pessoas continuaram sofrendo de outras doenças, inclusive doenças importantes, como doenças cardíacas, câncer, diabetes e muitas outras. Mas muita gente, eu conheço pessoas próximas a mim que simplesmente pararam de ir a médicos, desenvolveram uma fobia de hospitais, de emergência hospitalar, mas essas doenças, obviamente, elas não foram embora. Qual é o impacto? Já existe alguma avaliação do impacto na rede de saúde desses diagnósticos e tratamentos que foram represados? Você tem toda a razão. Isso aconteceu mesmo por duas questões, né? Uma, que realmente as pessoas se afastaram mesmo dos serviços de saúde. E outra, que os serviços de saúde também centralizaram o seu atendimento em pacientes com Covid, o que é natural, né? Estávamos diante de uma pandemia, um aumento importante do número de casos. Muitos hospitais, por exemplo, suspenderam cirurgias eletivas. Mesmo que o paciente quisesse ser operado, muitas vezes ele não conseguia marcar uma cirurgia, porque os hospitais suspenderam as cirurgias eletivas, porque esses leitos ficaram muito mais priorizados para os casos de Covid. Isso aconteceu com as UTIs e tudo mais. Não havia leitos suficientes, não havia profissionais de saúde suficientes para atender a demanda de Covid e manter a rotina da nossa assistência, que já é deficitária, né? Vamos lembrar disso. Isso, para a população como um todo, para o Sistema Único de Saúde, realmente a gente já vive ali numa dificuldade, né? A gente já vive no pico. Aí chega uma pandemia junto, certamente alguém saiu do sistema, e foram exatamente esses pacientes. A gente já tem alguns dados sobre isso, né? Algumas doenças, a exemplo da tuberculose, a gente tem recebido pacientes muito mais graves, porque não foram tratados, não foram reconhecidas no início da doença. Muitos pacientes com infecção pelo HIV deixaram de tomar a sua medicação. Então, a gente muitas vezes tem recebido pacientes com abandono de tratamento de longo prazo. E as doenças se tornaram aí na evolução, né, obviamente, com a pandemia, câncer, cirurgias que eram necessárias, tem chegado hoje no sistema de saúde casos mais graves, porque realmente não foram tratados de forma adequada durante a pandemia. Então, esse é um retrato do que nós estamos vivendo hoje, né? Os serviços de saúde hoje estão muito sobrecarregados, né? E junto com isso, muitos deles se desestruturaram com a pandemia por falta de recursos.
E muitos hospitais estão em crise, né, de forma, isso eu falo do Sistema Único de Saúde, né, especialmente os hospitais universitários, que tiveram um papel muito importante na pandemia, estão com crises enormes, né, tanto de falta de profissionais, falta de leitos, e essa é uma realidade realmente que a gente tem encontrado.